Amém? Lucas, capítulo 21, vamos ministrar a última fé. Chamando alguns Isabel aqui para ajudar a sala. Amém? Hoje, Lucas 21, a oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus o que lhe sobreste. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém, irmãos? É uma passagem que a gente usa muito na ministração de oferta. O que mais chama a atenção é que essa viúva ela entendeu o sentido de dar o melhor para Deus. E dar o melhor para Deus é a gente dar tudo que a gente tem. E ela entendeu. E ela entregou. E o mais interessante é que ela entregou sem ter a sensação que ia faltar algo. Pelo contrário, ela entregou por amor, por gratidão, por alegria, para que fosse investida na obra do Senhor. E é esse sentimento que a gente tem que ter. Nunca entregarmos o nosso dízimo, a nossa oferta, devolvermos na casa do Senhor. Tem que ser esse entendimento que vai nos faltar. Pelo contrário, tudo que a gente fizer para o Senhor sempre vai nos abençoar muito mais do que a gente espera e o que a gente merece. Por merecer a gente não merece nada, mas o Senhor, Ele é misericordioso em tudo que Ele faz nas nossas vidas. E a gente tem que ter sempre a alegria, a gratidão e obedecer e ter a fidelidade. Foi o que essa viúva ela entendeu. Ela teve obediência, ela teve fidelidade, ela se entregou por completo para o Senhor. Mesmo ela vivendo uma pobreza, numa escassez total, ela entendeu que ela não poderia perder essa oportunidade de ofertar. E ela ofertou, dando o melhor para o Senhor. É isso que a gente tem que entender. Porque o cristão verdadeiro ele vem preparado para cada etapa do culto, mas principalmente para essa etapa. Mesmo que não venha com o dízimo entregar, mas vem com uma oferta sempre. É assim que o Senhor sempre espera que a gente esteja preparado para cada etapa do culto. A parte da adoração, da oração, e principalmente essa parte, é uma parte muito importante que talvez a gente não valoriza, talvez a gente pense que o pastor é repetitivo, mas o pastor bate nessa tecla porque realmente a igreja precisa, e o Senhor, Ele sabe, a gente precisa contar com a ajuda de vocês financeira, mas também a ajuda em oração, para que essa porta permaneça aberta. E mais uma vez a gente consiga honrar os compromissos do aluguel, da água, da luz. E para isso sempre se lembre de entregar o seu melhor para o Senhor, de sempre ofertar com alegria, com gratidão a oferta daquilo que o Senhor colocar no seu coração. O dízimo é os 10% do salário que você recebe se você trabalha. Então, lembre-se sempre do Senhor em primeiro, e as demais coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Mas quando a gente coloca Ele em primeiro lugar sempre, aí as demais coisas Ele vai nos ajudar para que a gente pague as nossas despesas pessoais. Mas quando a gente prioriza Ele, Ele faz isso nas nossas vidas, amém? Não vou estender muito, mas medita nessa passagem. Vamos orar, nós ficar em frente, apresenta a oferta. Se você não tem nada, apresenta o teu coração, apresenta como oferta viva ao Senhor. Mas não perca essa oportunidade, sempre se lembre de apresentar. Se não tiver oferta, diz não, mas apresente o teu coração, pede para o Senhor abrir portas, criar situações na sua vida. Amém? Senhor, eu te peço, abençoa as ofertas,
o dízimo desta casa de oração, toma conta de água, de luz, principalmente aluguel, toma conta desta casa de oração, aqueles que depositam, toma aqueles que dizimam, que ofertam, meu Senhor, que a gente entenda, meu Senhor, como essa viúva entendeu, meu Senhor, o sentido da obediência, da fidelidade, do amor, da alegria, meu Senhor, da gratidão, a oportunidade de ofertar na tua casa, de dizimar, de investir na tua obra, para que a porta permaneça aberta. Almas entre aqui, meu Senhor, pessoas que aceitem, que conseguir, desçam as águas do batismo, nos ajuda mais neste mês, Senhor. Entra com providência, abençoa o trabalho dos meus irmãos, aqueles que estão trabalhando, prospera, Senhor. Ajuda no dia a dia, na rotina. Aquele que tem comércio, abençoa também. Quem tem causa na justiça, libera, Senhor. Quem está desempregado, abre a porta, cria a situação, porta que não afaste da tua presença, porta de excelência, Senhor. Que visita os celeiros, meu Senhor. Abençoa, meu Senhor, com ajuda, com prosperidade, com saúde, meu Senhor. Nos dê saúde plena, meu Senhor. E nos livra de todo devorador, todo espírito da avareza, em nome de Jesus. Amém? Pode ofertar e dizimar com alegria na casa do Senhor. Gratidão também. Amém, irmãos? Abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Lembrando, irmãos, que o pastor estava a caminho, mas ele não conseguiu chegar, ele ficou preso no trânsito, pediu para a gente tocar aqui, fazer o culto, né, adorar a Deus. São imprevistos que acontecem. Até agora a gente não sabe o que foi que aconteceu, se foi um acidente, só sei que parou tudo aí, ninguém conseguia descer, subir, foi uma loucura, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas, sabe o que faz, né? Mas o importante é a porta sempre estar aberta na casa de oração para a gente adorar o Senhor e fazer a vontade dele, amém? Amém? Juízes capítulo 6, versículo 11. Vamos ler a palavra ali conhecida, falar um pouco de Gideão, amém? Esse capítulo é um capítulo extenso, mas eu vou ler só um pedacinho aqui, só para vocês entenderem um pouco a história de Gideão, amém? Gideão 6, versículo 11. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizarrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Amém, irmãos? Eu só vou ler só esses pequenos versículos, e para vocês colocarem a cabeça, fazer uma oração.
Senhor, perdoa os pecados de cada um dos meus irmãos, os meus, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor me use como instrumento, como canal para pregar esta palavra, para passar que o Senhor colocou no meu coração, nos irmãos, meu Senhor. Que essa palavra seja eficaz, meu Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que todo o valor de palavra caia por terra, que os teus anjos estejam guardando e protegendo, meu Senhor, essa entrada e essa saída, que seja feita a tua vontade, o teu querer aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, essa passagem a gente já conhece, já ouviu falar inúmeras vezes quando Gideão estava malhando o trigo no lagar. E o mais interessante é que Gideão, como a maioria dos profetas que o Senhor usou, que olhasse para ele considerava que é uma pessoa improvável, porque é assim que o nosso Deus faz. Ele escolhe pessoas improváveis, pessoas que a sociedade não dá o menor valor, mas o Senhor dava valor para Gideão, contava com ele, tanto que fez questão de dizer homem valoroso, para deixar bem claro que aos olhos de Deus ele tinha valor. É assim que o Senhor nos olha, como um homem, como uma mulher de valor. O mundo pode nos criticar, pode nos taxar, humilhar, perseguir, até afrontar, mas o Senhor é na nossa vida, como era na vida de Gideão. E Gideão foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Mas como a maioria de nós, por causa das situações que vivemos, quando o Senhor nos confia algo, uma missão em nossas mãos, a gente faz como o Gideão começa a questionar a Deus. Mas como o Senhor vai fazer? Como o Senhor vai me dar uma porta de emprego? Como o Senhor vai me usar a minha vida espiritual para alcançar outras pessoas? E foi o que aconteceu com Gideão. Gideão estava lá, malhando o trigo. Eu creio que ele estava malhando o pouco alimento que tinha para ele e a família dele. Porque os medianitas veio e destruíram tudo. Eles não tinham mais o que comer, como sobreviver, por causa dos medianitas que estavam destruindo tudo. E precisava alguém ser levantado por Deus para enfrentar essa situação. E o Senhor escolheu o quê? Gideão. Tanto que precisou usar um anjo para falar com Gideão. Mas Gideão não acreditou. Ele disse: como eu vou livrar a Israel dessa situação? Se eu sou o menor da minha casa, sou de uma família pobre. Ele olhou para as condições dele. E quantas vezes o Senhor nos fala algo e a gente questiona e fala: mas como? Eu? Olha a minha condição, olha onde eu moro. Eu não tenho emprego, não tenho saúde, minha família está uma bagunça, um caos total. Como eu vou fazer isso? Mas o Senhor, ainda assim a gente pode ver, o Senhor usou Gideão, usou como instrumento para ganhar nessa guerra, essa batalha. E foi o que o Senhor fez. Ele prometeu, ele cumpriu. Porque o Senhor é assim, ele promete, ele cumpre. Tudo que ele promete na nossa vida, ele cumpre. E ele usou Gideão, e usou para mostrar para as pessoas entenderem que, independente se é uma pessoa rica, uma pessoa pobre, seja que situação for que a pessoa estiver atravessando, o Senhor vai usar como instrumento. Que o Senhor, ele, como está na palavra, ele olha o coração da pessoa. Ele não olha as posses da pessoa, não olha a aparência. E nós sabemos bem, o mundo olha a aparência, julga a nossa conta bancária, nos julga, nos taxa, pensa que a gente não vai avançar, não vai progredir. E foi a situação de Gideão. Gideão, ele estava precisando ter um olhar de fé, um olhar de confiança. Ele estava olhando para a situação ao redor dele, porque ele estava no meio de uma grande destruição, uma grande guerra. E como ele ia conseguir ter fé, confiar, acreditar que
que ele estava diante de um anjo, o anjo estava falando para ele: eu vou usar você. O Senhor te confiou uma missão, para que você seja um instrumento, seja um canal. Você vai livrar o povo de Israel. Você vai se juntar. Mais à frente a gente vai ver nos próximos capítulos com 300 homens. E vai ferir esses medianitas, como se fosse um homem só. Porque Deus prometeu isso, mas Gideão, ele ainda testou, ele fez alguns testes com o anjo. Mas aí, finalmente, passou-se o tempo e ele acreditou que era a vontade do Senhor. E muitas vezes nós somos assim. A gente precisa de provas, precisa de sinais para que o Senhor confirme aquilo que alguém falou para nós, seja um anjo, seja um sonho, uma revelação. E foi o que aconteceu com Gideão. Gideão se transformou num grande guerreiro, irmãos. Eita, mas vamos lá, irmão, não é para não, mas quando chega o frio é complicado mesmo, fica bem de saúde. É tosse, é gripe, é só Deus para não sustentar mais. Então vamos voltar aqui para a palavra. Gideão, ele passou por esse processo de ser estruturado, de ser moldado pelo Senhor e entender que o Senhor tinha uma grande obra, uma grande missão na vida dele. E quantas vezes a gente precisa também passar por processos de estrutura, ter a nossa mente renovada, porque Deus precisava do quê? Do renovo da mente dele. Ele estava com a mente como? Perturbada, cauterizada por qualquer outra pessoa, irmãos. Imagine se fosse você ou eu, qualquer um de nós numa situação dessa, e viesse um anjo falar com qualquer um de nós, você daria crédito ou não? Você não ia fazer a mesma coisa que Gideão fez? Ia questionar, falar, mas como o Senhor quer nos usar? Olha a minha situação, como aconteceu. Quantas vezes a gente acaba dando desculpas, a gente acaba fazendo como Gideão, tendo medo, insegurança, essas coisas vão invadindo a nossa mente, vão fazendo a gente minar a nossa fé, mas o Senhor quer que a gente se lembre. Nós temos valor, o Senhor vai nos usar como instrumento, como canal, seja no trabalho, seja em casa principalmente, porque eu creio que Gideão, depois dessa situação toda, ele se transformou num grande canal de bênção para a família dele. Porque a família dele, eu tenho certeza, não valorizava ele, a família, a sociedade, mas todos viram que o Senhor não tem esse negócio. Quem tem esse negócio de valorizar aparência, cargos, bens, essas coisas, tudo é o ser humano. Porque o ser humano é ganancioso, o ser humano tem arrogância, prepotência, sentimentos que Deus abomina, sentimentos que Deus não se agrada, sentimentos que afastam a presença de Deus. Mas Gideão, mesmo na simplicidade da humildade dele, ele tinha a presença de Deus. E ele se lembrava do que Deus fez com Moisés, que usou ele como um canal, como instrumento também, para libertar o povo de Israel. Não só Moisés, mas mais à frente também Josué também. Eles passaram por um processo de preparação. Moisés também foi outro que eu creio que deve ter dado muito trabalho para o Senhor. Porque o Senhor sabe como nós somos trabalhosos, como a gente é teimoso. Quando Deus nos confia algo, a gente fica questionando, a gente fica perguntando, a gente não quer fazer, a gente tem dificuldade para lidar com as possibilidades que o Senhor nos apresenta de sermos usados para algo, para fazer a obra dele, a vontade dele, ser um instrumento de Deus. Foi a mesma coisa. A gente ficou dentro das circunstâncias, as situações. Esquece-nos que o nosso Deus é um Deus impossível, que aquilo que a nossa mão não alcança, o nosso Deus alcança, que aquilo que a gente não consegue fazer, Deus vai lá e faz, porque Deus é infinito e a gente é limitado. E a gente precisa ter o que? Fé, confiar, acreditar, não se amedrontar com as situações, com as dificuldades, adversidades, se lembrar que cada
cada dificuldade que a gente passa, o Senhor moldando a nossa fé, moldando o nosso caráter, a nossa confiança. E foi o que aconteceu com Gideão. Gideão, ele precisou passar por tudo isso para ser um grande homem de Deus. E quantas vezes a gente passa o processo, situações difíceis, coisas que a gente não quer passar, não quer viver, mas a gente precisa, irmãos. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador, a gente tem que entender que do mesmo jeito que as bênçãos vão nos alcançar, a gente vai passar por lutas também. Isso faz parte da jornada cristã, faz parte de servir ao Senhor. Porque Jesus, ele passou por situações difíceis, mas ele foi até o fim. Eu sempre falo isso porque a gente tem que se espelhar nele, tem que se lembrar da trajetória de Jesus, tudo que ele viveu, que ele passou. E ser obediente, confiar, ter fé. Vamos fazer como Jesus vai se lembrar de cada homem, cada mulher que o Senhor usou como instrumento, como canal, homens que tinham dores, sofrimentos, angústias, preocupações, assim como nós, mas nas mãos do Senhor se transforma num canal, num instrumento, algo extraordinário. Foi o que aconteceu com Gideão. Imagine o antes e o depois dele, a grande transformação. As bênçãos alcançaram toda a nação de Israel depois que ele se deixou ser usado pelo Senhor, depois que ele enxergou o seu devido valor, não nas pessoas, mas em Deus. Quando a gente enxerga o nosso valor no Senhor, tudo fica mais fácil. A gente entende que para Deus nós temos valor. A gente entende que para o Senhor Ele faz questão de sempre nos ajudar em tudo que a gente precisa. E foi o que aconteceu com Gideão. Gideão teve a direção de Deus, teve essa responsabilidade, esse chamado, uma responsabilidade que não foi fácil, foi algo árduo. Ele estava com muitos homens no começo, mas aí Deus foi fazer ele testar esses homens até chegar o processo dele ter que enfrentar com 300 homens essa guerra dos midianitas. Imagine as coisas que Deus, são coisas que Deus faz que a gente pensa assim e fica tentando pensar, encontrar um sentido, porque com o nosso raciocínio lógico a gente fica tentando imaginar, mas como Gideão enfrentou uma guerra com um povo adversário com 300 homens de guerra, e ele estava com homens que eram de guerra também, mas talvez os medianitas estavam mais favorecidos. São as coisas inexplicáveis que Deus faz, que Deus pega aquilo que o mundo rejeita e transforma. Aquilo que o mundo não quer, que o mundo joga até no lixo, só que eles esquecem que o lixo dá para reciclar. Deus, ele pega e aproveita tudo, e foi o que aconteceu. Pegou esse homem que estava lá, malhando um pouquinho de comida para ele e a família dele, transformou num homem de guerra, para lutar pelo povo, para mudar a situação. É isso que o Senhor quer, que a gente não se acomode com as situações da nossa vida, que a gente não perca a nossa fé, a nossa confiança, que a gente não perca os valores, os princípios cristãos, que a gente não se deixe abater pelas situações que a gente está vivendo. Hoje a gente pode estar vivendo qualquer tipo de situação adversa, mas se lembre que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Tudo tem começo, meio e fim. E foi o que aconteceu com o Gideão. Ele estava lá, malhando